Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Já se passaram 2 décadas inteiras de uma vida compartilhada com Olivia, minha esposa. Vimos os melhores e os piores momentos juntos, mas nada me preparou para a revelação impactante que estava prestes a se desdobrar. Naquele dia, o sol mal havia surgido no horizonte quando eu saí para trabalhar. O agito habitual da cidade parecia mais pronunciado. As buzinas dos carros, a sirene distante de uma ambulância, uma sinfonia da vida cotidiana pela qual eu navegava. Aos 42 anos, eu me tornei um empresário de sucesso, daqueles que usam ternos sob medida e relógios que custam uma fortuna. Mas nenhum daquele brilho ou glamour poderia ter me protegido do que estava à espreita. Era uma quinta-feira comum, ou assim eu pensava, até eu me deparar com um segredo que havia sido escondido por uma década. O dia se desenrolou como qualquer outro, com reuniões enfileiradas uma após a outra, cada uma exigindo meu foco inabalável. Mas, em meio a esse caos, minha mente continuava voltando para Olivia. Está tudo bem, Ethan? Meu assistente, Tom, um jovem astuto com um aguçado senso de percepção, notou minha preocupação. Sim, apenas o turbilhão de sempre, respondi, tentando afastar minha inquietação com um sorriso sem convicção. Ao retornar para casa naquela noite, fui recebido pela visão familiar de nossa casa de 2 andares, aquela com a cerca branca e um jardim que Olivia adorava cuidar. Mas algo parecia errado. As luzes estavam fracas, as cortinas fechadas, e um silêncio perturbador envolvia o lugar. Chamei por Olivia e Emma, nossa filha de 17 anos, mas fui recebido com silêncio. Foi então que notei a bolsa de Olivia sobre a mesa de jantar, seu conteúdo espalhado como numa cena de romance policial. Curioso, me aproximei e vi, entre os itens habituais, batom, uma escova de cabelo, alguns recibos amassados, um pedaço de papel dobrado. Era uma carta, endereçada a Olivia, mas o que ela continha fez meu coração parar. Palavras de amor e saudade, mas não minhas. De outra pessoa. Alguém com quem ela estava há 10 anos. Senti meus joelhos enfraquecerem, o papel amassando em meu punho cerrado. Isso não poderia estar acontecendo. Não conosco. Não depois de tudo o que passamos. Enquanto eu estava lá, tentando processar a magnitude dessa traição, ouvi a porta da frente se abrir. Olivia entrou, alheia à tempestade que se formava dentro de mim. Ethan, você chegou cedo, disse ela, com um toque de surpresa na voz. Eu não conseguia falar. A carta em minha mão era um testemunho silencioso de uma verdade que eu não podia expressar. Está tudo bem? Ela perguntou, franzindo a testa em preocupação. Como pôde, Olivia? As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las, carregadas de uma dor tão crua, tão real. O do que você está falando? Confusão nublou seu rosto enquanto ela anotava a carta em minha mão. Empurrei a carta para ela, observando enquanto seus olhos percorriam as palavras, seu rosto perdendo a cor. Quem é ele, Olivia? 10 anos. 10 anos. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo eco distante de nosso relógio, marcando os segundos de uma vida que eu pensava conhecer. Eu posso explicar, ela finalmente sussurrou, sua voz quase inaudível. Mas ela poderia? Alguma coisa justificaria uma década de mentiras, de viver uma vida dupla. Isso era apenas o começo, a revelação de um segredo tão profundo, tão doloroso, que ameaçava desfazer tudo em que eu já acreditei. Meu casamento, minha família, meu próprio senso de realidade, tudo pendurado por um fio que acabará de começar a se desenrolar. Nos primeiros anos do nosso casamento, Olivia e eu éramos inseparáveis. Éramos aqueles namorados do ensino médio que todos olhavam e diziam, deles vão superar qualquer coisa. Diziam, deles vão superar. Nós também acreditamos nisso. A lembrança daqueles dias parece assistir a um filme de uma vida diferente. Naquela época, vivíamos em um apartamento modesto, daqueles com tábuas do assoalho rangentes e uma torneira pingando que, brincando, dizíamos que adicionava caráter. Nossas noites eram passadas enroscados no sofá, a cabeça de Olivia repousando no meu ombro,
rindo de alguma sitcom ou planejando nosso futuro, que parecia tão brilhante e cheio de possibilidades. Ethan, vamos ter tudo, Olivia dizia, seus olhos brilhando de ambição e amor. Uma casa grande, uma família feliz, uma vida cheia de aventuras. Eu a abraçava, puxando-a para mais perto, enquanto estivermos juntos. Liv, essa é toda a aventura de que preciso. Mas conforme o tempo passava, as pressões da vida começaram a pesar sobre nós. Iniciei meu próprio negócio, movido pelo sonho de proporcionar uma vida de conforto e luxo para Olivia e nossa futura família. Os primeiros dias foram árduos. Eu saía antes do sol nascer e voltava muito depois de se pôr, minha mente constantemente ocupada com estratégias, reuniões e a incansável busca pelo sucesso. Uma noite, cheguei em casa e encontrei Olivia sentada à mesa de jantar, com um olhar sombrio no rosto. Liv, o que há de errado? Perguntei, minha voz marcada pela preocupação. É só, e você está sempre trabalhando, Ethan. Sinto como se estivesse vivendo sozinha aqui, ela respondeu, sua voz tingida de tristeza. Sentei-me ao lado dela, segurando sua mão na minha. Eu sei, e me desculpe. Mas isso é pelo nosso futuro, pelos sonhos que falamos. Uma vez que o negócio decolar, terei mais tempo. Eu prometo. Mas à medida que meu negócio crescia, também aumentava a distância entre nós. Nossas conversas, antes cheias de risadas e sonhos, tornaram-se tensas e infrequentes. A luz nos olhos de Olivia se apagou, substituída por uma resignação silenciosa. Eu tentava diminuir a distância, reconectar com a mulher que amava, mas quanto mais eu tentava, mais ela parecia se afastar. Uma noite, decidi surpreender Olivia com um jantar romântico, pensando que talvez tudo o que precisássemos fosse de uma noite só para nós. Cheguei cedo em casa, comprei suas flores favoritas e me vesti com o terno que ela sempre dizia que eu ficava elegante. Surpresa! Pensei que poderíamos jantar fora, só nós dois, disse com um sorriso esperançoso enquanto lhe apresentava as flores. Olivia olhou para cima, surpresa, mas não do jeito que eu esperava. Ethan, eu tenho planos com Sarah esta noite. Não posso cancelar com ela. A decepção me invadiu, mas tentei não demonstrar. Tudo bem, talvez em outra ocasião. À medida que os meses se transformavam em anos, o abismo emocional se alargava. O nascimento de nossa filha, Emma, trouxe um breve alívio, um interlúdio alegre em um casamento que estava lentamente desmoronando. Emma era nosso pequeno raio de alegria, sua risada enchendo a casa com um calor que estava faltando. Mas mesmo a chegada de Emma não pôde reparar a crescente ruptura. Minhas longas horas significavam que eu perdia seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Eu chegava em casa e a encontrava dormindo, sua pequena forma um lembrete de todos os momentos que eu estava perdendo. Ethan, Emma fica perguntando por você, disse Olivia numa noite, sua voz oca. Ela mal vê o pai. Suas palavras doeram, um lembrete agudo do custo da minha ausência. Estou fazendo isso por ela, por nós, eu disse, em uma defesa familiar. Mas a que custo? Estamos perdendo você, Ethan, respondeu Olivia, lágrimas brotando em seus olhos. Eu queria dizer algo, tranquilizá-la, mas as palavras não vinham. Em vez disso, me afastei, minha mente um turbilhão de culpa e frustração. As lutas e a distância que marcaram aqueles anos eram como um veneno lento, infiltrando-se na própria fundação do nosso casamento. Eu não conseguia sacudir a sensação de que estávamos à beira de algo irreversível, algo que poderia estilhaçar a frágil fachada da vida que tínhamos construído juntos. A chegada da nossa filha, Emma, foi como um farol de luz no crescente nevoeiro do nosso casamento. Ela era uma criança linda e vivaz, com os olhos de Olivia e meu queixo teimoso. Lembro-me de segurá-la pela primeira vez no hospital, sua mãozinha agarrando meu dedo, uma onda de amor e proteção me invadindo. Naquele momento, jurei dar-lhe o mundo, ser o pai que ela merecia. No entanto, à medida que Emma crescia, as demandas do meu negócio também aumentavam. Os dias se estendiam em reuniões intermináveis, negociações e viagens de negócios. Eu estava construindo um império, mas em casa, meu reino estava desmoronando. Papai, você vai estar em casa no meu aniversário? A voz de Emma ressoava pelo telefone durante minhas viagens de negócios. Princesa,
O papai vai tentar o seu melhor, tá bom? Vou te trazer um grande presente, eu prometia, sentindo uma pontada de culpa a cada palavra. Tá bom, papai. Eu te amo. Sua aceitação inocente apenas acentuava a dor no meu coração. Em casa, a situação com Olivia havia se deteriorado. Éramos como dois navios passando na noite, mal falando, a distância entre nós preenchida com queixas não ditas e frustrações acumuladas. Numa noite particularmente tardia, cheguei em casa para encontrar Olivia sentada na sala escura, com uma taça de vinho na mão, sua expressão indecifrável. Olivia, por que você está sentada no escuro? Perguntei, acendendo a luz. Ela piscou contra o brilho súbito, evitando meus olhos. Não faz muita diferença para você, não é? Se estou no escuro ou na luz, você mal percebe. Suspirei, sentindo o peso de suas palavras. Eu sei que estive ocupado, mas estou fazendo isso por nós. Por nós, ou por você, Ethan? A voz de Olivia era afiada, um contraste marcante com sua calma habitual. Não é só sobre mim. É sobre prover para nossa família, para o futuro da Emma. Mas e agora, Ethan? E o presente dela? Ela precisa do pai dela, não apenas do seu dinheiro. A conversa rapidamente escalou à medida que anos de frustração e solidão transbordavam. Estávamos discutindo, não apenas sobre minha ausência, mas sobre tudo que havia ficado não dito ao longo dos anos. Nossas vozes se elevaram, palavras como flechas, cada uma atingindo seu alvo. Em meio à nossa troca acalorada, uma vozinha perfurou a tensão. Mamãe, papai, por favor, parem de gritar. Viramo-nos para ver Emma parada ao pé da escada, sua pequena figura ofuscada pelas sombras, seus olhos arregalados e assustados. Imediatamente, a raiva se dissipou, substituída pela vergonha. Tínhamos prometido a nós mesmos nunca brigar na frente de Emma, mas estávamos quebrando essa promessa. Vem aqui, querida, disse Olivia, sua voz suavizando enquanto abria os braços para Emma. Observei-as, um nó se formando na minha garganta. Esta não era a vida familiar que eu havia imaginado. Não era o pai que eu queria ser. Na manhã seguinte, tentei reparar as coisas. Sentei-me à mesa do café da manhã com Emma, tentando me envolver em seu mundo. Você desenhou isso, Emma? Perguntei, apontando para um desenho de giz de cera na geladeira. Sim, é nossa família. Mas você não está nele porque está sempre trabalhando, disse ela, suas palavras inocentes, mas profundas. Olhei para o desenho de Olivia e Emma de mãos dadas sob um sol brilhante, um espaço notável onde eu deveria estar. Me desculpe, Emma. Vou tentar estar mais em casa, prometi, um compromisso que eu desesperadamente queria cumprir. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas e semanas em meses, minha presença em casa não melhorava. O trabalho me consumia, e o espaço no desenho de Emma parecia se ampliar. Nossa casa, antes cheia de risadas e calor, agora parecia fria e silenciosa. Olivia e eu tínhamos nos tornado como estranhos, coexistindo sob o mesmo teto pelo bem da Emma. Evitávamos um ao outro, as conversas limitadas ao que era necessário para o cuidado de Emma. Eu podia ver o efeito que isso estava tendo nela. Ela se tornou mais quieta, sua centelha brilhante se apagando. A culpa me roía toda vez que eu olhava para ela, um lembrete constante do que eu estava perdendo, do que estava perdendo. Neste capítulo de nossas vidas, nossa família foi despedaçada, não por um único evento, mas por uma série de escolhas e circunstâncias. O sonho de uma família feliz estava escorrendo por entre meus dedos, e eu me sentia impotente para impedir. A fundação do nosso casamento estava rachando, e eu temia o que viria pela frente se não conseguíssemos encontrar uma maneira de superar o abismo crescente entre nós. A tensão em nossa casa havia se tornado como um nevoeiro espesso, tangível e sufocante. Olivia e eu éramos como dois atores desempenhando os papéis de um casal casado, desprovidos do amor que uma vez nos uniu. Os sorrisos eram forçados, as conversas superficiais. E então veio o dia que quebrou qualquer aparência de normalidade a qual nos agarrávamos. Era uma noite fria de novembro, do tipo em que o vento uiva como um lobo solitário e as árvores tremem em resposta. Eu acabará de voltar de mais um dia exaustivo no escritório, minha mente um redemoinho de estratégias de negócios e reuniões com clientes. A casa estava estranhamente silenciosa quando entrei,
Um tipo de silêncio que grita mais alto do que um tipo de silêncio que grívia. Emma, chamei, mas fui recebido com silêncio. Uma sensação de mau presságio me invadiu enquanto caminhava em direção à cozinha. Lá, sobre a mesa, estava um laptop aberto, o laptop de Olivia. O que chamou minha atenção não foi a tela cheia de e-mails, mas as fotos espalhadas pelo fundo de tela. Fotos de Olivia, mas não comigo ou com Emma. Elas eram com outro homem, sua proximidade inconfundível. Meu coração batia no peito como um tambor, cada batida ecoando a traição que eu estava encarando. Ouvi passos e virei para ver Olivia parada na porta, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Ethan, eu. Não é o que parece. Ela gaguejou, os olhos indo do laptop de volta para mim. Não é? Então o que é, Olivia? Por que parece que você está tendo um caso? Minha voz se elevou, uma mistura de raiva, dor e incredulidade. Os olhos de Olivia se encheram de lágrimas, sua postura usualmente composta desmoronando. Ethan, me desculpe. Eu nunca quis que você descobrisse dessa maneira. Descobrir? Então é verdade? Senti como se a sala estivesse girando, as paredes se fechando em mim. As paredes se... Mas não é só sobre o caso, Ethan. É sobre nós, sobre o quanto nos distanciamos. Bati com o punho na mesa, o som ecoando pela sala. Distância? Então sua solução foi encontrar conforto nos braços de outra pessoa? Não foi planejado, Ethan. Eu estava solitária, você sempre ocupado com o trabalho. Ele estava lá quando eu precisava de alguém. Balancei a cabeça em descrença, um riso amargo escapando dos meus lábios. Então isso justifica? Jogar fora nosso casamento, nossa família? Nós jogamos fora muito antes disso, Ethan. Só não queríamos admitir. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Era verdade. Nosso casamento estava em terreno instável há muito tempo, mas eu nunca pensei que ela faria algo assim. Quem é ele, Olivia? Alguém que eu conheço? Ela hesitou, depois sussurrou: é o Michael e do meu clube do livro. Michael. Eu o conhecia, um amigo da família. A realização adicionou outra camada de traição à revelação já dolorosa. E Emma? Ela sabe disso? Olivia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, ela não sabe. Eu não queria que ela soubesse. Eu não queria que nada disso acontecesse. Senti uma onda de raiva e impotência. Nossa família, a vida que construímos, estava desmoronando, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-la. A confiança que eu tinha em Olivia, em nós, estava estilhaçada em 1 milhão de pedaços. Ficamos ali na cozinha, o ar espesso com palavras não ditas e promessas quebradas. A revelação do caso de Olivia foi mais do que uma traição, foi um espelho refletindo a realidade do nosso casamento fracassado, um confronto do amor que uma vez foi o alicerce de nossas vidas, agora reduzido a um monte de escombros. Naquele momento, percebi que o caminho à frente era incerto, cheio de escolhas difíceis e verdades dolorosas. O confronto e a revelação abriram uma ferida que estava infeccionada há anos, e agora nos restava lidar com as consequências. Uma família despedaçada, lutando para encontrar um caminho através dos destroços de uma vida outrora feliz. Os dias que se seguiram à revelação eram como caminhar através de um nevoeiro espesso, cada passo incerto, cada respiração pesada com o peso da traição. O ar em nossa casa estava tenso, um lembrete constante do abismo que se abriu entre Olivia e eu. Nossas interações eram mínimas, palavras faladas apenas quando necessário, principalmente sobre as necessidades de Emma. Numa noite em particular, a tensão atingiu seu ápice. Eu tinha chegado em casa mais cedo que o habitual, com a intenção de passar algum tempo com Emma. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Encontrei Emma na sala de estar, os olhos fixos na TV, uma barreira contra o desconforto que preenchia a casa. Oi, princesa, cumprimentei, tentando injetar algum calor na minha voz. Oi, papai, ela respondeu, os olhos brilhando com um vislumbre da alegria que costumava iluminá-los sempre que eu estava por perto. Sua mãe está por perto? Perguntei, evitando olhar para o local onde a foto de Olivia estava na lareira. Ela está na cozinha, disse Emma, sua voz baixando um tom, sentindo as correntes subjacentes.
Entrei na cozinha e encontrei Olivia de costas para mim, junto ao fogão. O barulho das panelas preenchia o silêncio entre nós. Olivia, precisamos conversar, disse, minha voz firme. Ela desligou o fogão e se virou para mim, sua expressão cautelosa. Sobre o quê, Ethan? Há algo ainda a dizer? Sobre nós. Sobre para onde vamos a partir daqui. Não podemos continuar vivendo assim, especialmente não para Emma. Olivia suspirou, um som de resignação. O que você sugere, Ethan? Que finjamos que tudo está bem. Não, não fingir. Mas precisamos encontrar uma maneira de coexistir, pelo bem da Emma. A conversa logo escalou, nossas palavras alimentadas por dor e frustração. A cozinha se tornou um campo de batalha, nossas vozes se elevando sobre o som da panela no fogão. Você acha que eu queria isso? Me apaixonar por outra pessoa? A voz de Olivia estava carregada de uma mistura de raiva e dor. Eu não sei mais o que pensar, Olivia. Tudo o que sei é que você quebrou nossa família. Você nos quebrou. E quanto a você, Ethan? Você nunca estava por perto. Perdido no seu trabalho, ignorando sua família. Sua acusação doeu, a verdade em suas palavras cortando-me. Sim, eu estava ausente, mas isso justificava a traição dela. Quando nossa discussão atingiu seu auge, a voz de Emma cortou a tensão. Parem. Apenas parem. Ela estava na porta da cozinha, sua pequena figura tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. A visão dela, tão machucada e vulnerável, foi como um soco no estômago. O que estávamos fazendo? Em nossa própria dor e raiva, havíamos esquecido a pessoa mais importante de nossas vidas, nossa sugere, Ethan, querida. Me desculpe, disse, minha voz quebrando enquanto me aproximava dela. Não, só não, ela disse, recuando. Eu odeio isso, odeio tudo e você nos quebrou. Eu correndo do cômodo, seus passos ecoando pela casa. Olivia e eu ficamos lá, os restos de nossa discussão pairando no ar, o peso do que estávamos fazendo com nossa filha pesando sobre nós. Naquela noite, depois que Emma foi para a cama, Olivia e eu sentamos na sala de estar, o silêncio entre nós pesado e desconfortável. Não podemos continuar assim, Ethan. Isso está destruindo a Emma, disse Olivia, sua voz mal ultrapassando um sussurro. Eu sei. Mas não sei como consertar isso, Liv. Não sei se pode ser consertado. Precisamos tomar uma decisão, Ethan. Pela Emma. O ponto de ruptura havia sido alcançado, a encruzilhada do nosso casamento exposta diante de nós. As escolhas que enfrentávamos não eram fáceis, cada caminho repleto de dor e incerteza. Mas uma coisa estava clara e não podíamos continuar no caminho em que estávamos. Pelo bem de nossa filha, pelos resquícios do amor que uma vez compartilhamos, tínhamos que encontrar um caminho a seguir, mesmo que isso significasse caminhar por trajetos separados. Os dias após nosso confronto acalorado foram um borrão. A casa parecia um fantasma do que foi outrora, preenchida com ecos silenciosos de uma família que já existiu. Olivia e eu nos movíamos um ao redor do outro como espectros, mal falando, o ar denso com o não, mal falando. Certa manhã, enquanto eu saboreava meu café, olhando fixamente para o jornal, Emma entrou na cozinha. Ela parecia diferente, mais composta do que na noite em que fugiu de nossa discussão. Papai, podemos conversar? Sua voz, normalmente tão cheia de vida, estava estável, mais sombria. Claro, princesa, respondi, colocando o jornal de lado. Ela respirou fundo, seus olhos encontrando os meus. Eu sei que as coisas não estão boas entre você e a mamãe. E eu sei, e sobre o caso. O fato de Emma saber do caso de Olivia foi um choque. Eu esperava protegê-la dessa verdade, pelo menos por mais algum tempo. Emma, sinto muito que você teve que saber disso, gaguejei, sentindo uma onda de culpa. Não é sua culpa, papai. Mas eu acho, e talvez seja a hora de mudar. Suas palavras me atingiram com a força de uma onda gigante. Emma, nossa menininha, estava sugerindo o impensável, o fim de nossa família como a conhecíamos. O que você quer dizer, Emma? Quero dizer, talvez seja melhor se você e mamãe e se vocês não ficarem juntos. Emma. Quero dizer vocês dois tão infelizes. É como viver em uma casa sem alma.
Suas palavras eram como um espelho refletindo a dor e o tumulto que tentávamos esconder dela. Bria. Claro, princesa. Rebraço, sentindo seus pequenos braços envolverem-me. Você está certa, Emma. Sua mãe e eu precisamos resolver as coisas. Mas não importa o que aconteça, nós dois te amamos. Isso nunca vai mudar. Ela assentiu contra meu peito, seu corpo tremendo com soluços silenciosos. A decisão de me separar de Olivia não foi fácil. Parecia admitir derrota, como desistir de um sonho que ambos valorizávamos. Mas as palavras de Emma abriram meus olhos para a realidade de que nosso casamento estava causando mais mal do que bem. No dia em que decidi partir, arrumei minhas malas, cada item um lembrete da vida que estava deixando para trás. Parar de Olivia não foi fácil. Seu rosto uma máscara de emoções misturadas. Ethan, você tem certeza disso? Ela perguntou, sua voz tremendo. Acho que é o melhor, Liv. Para todos nós. Mas para onde você vai? Aluguei um apartamento no centro da cidade. Preciso de espaço para pensar, para recomeçar. E a Emma? Ela ficará com você. Eu virei vê-la, claro. Não deixarei que ela sinta minha ausência. Olivia assentiu, lágrimas brotando em seus olhos. Eu nunca quis que terminasse assim, Ethan. Nem eu, Liv. Mas às vezes, recomeçar é a única maneira de seguir em frente. Ao sair da casa, meu coração estava pesado, uma mistura de tristeza, arrependimento e um lampejo de esperança para um novo começo. A viagem para meu novo apartamento foi uma jornada de reflexão, cada milha um passo para longe de uma vida que já não era mais minha. O apartamento era pequeno, um contraste gritante com a casa que compartilhei com Olivia e Emma. Mas em sua simplicidade, encontrei uma sensação de paz, uma tela em branco na qual pintar o próximo capítulo da minha vida. Nas semanas que se seguiram, estabeleci uma rotina, os dias marcados pelo trabalho e as noites passadas na quietude solitária do meu apartamento. Emma vinha visitar, sua risada um bálsamo para meu coração dolorido. Conversávamos, jogávamos, por aquelas poucas horas, o mundo parecia um pouco menos quebrado. Ao deitar na cama todas as noites, olhando para o teto, eu pensava em Olivia, no amor que compartilhamos e na vida que construímos juntos. Deixar ir não foi fácil, mas às vezes, o amor não é suficiente para curar as feridas do tempo e da distância. Este novo começo não era o que eu havia imaginado para minha vida, mas era uma chance de encontrar a felicidade novamente, tanto para mim quanto para Emma. Na quietude da minha nova casa, percebi que às vezes, o fim de uma história é apenas o começo de outra, e que a esperança, como o amanhecer, sempre segue a noite mais escura.